Olá pessoal, na nossa primeira aula da disciplina vamos trabalhar a história da psicologia organizacional e suas práticas, como que se originou a psicologia organizacional no ambiente das empresas. A nova realidade de mudanças exige dos trabalhadores que se interessem pela ciência que estuda o comportamento e a subjetividade. As empresas hoje consideram muito importantes o comportamento e a subjetividade no alcance dos objetivos e dos resultados das empresas. Então, hoje, quando as empresas vão fazer o planejamento estratégico, elas consideram o comportamento e a subjetividade dos colaboradores. A psicologia organizacional é um campo de estudo e intervenção sobre o trabalho e as organizações que visa analisar as múltiplas relações entre as pessoas, os grupos e as organizações, com a finalidade de contribuir para a promoção de um ambiente saudável e produtivo. Então, o foco de estudo é o trabalho, como que o trabalho é planejado, organizado, executado, controlado e também avaliado. As empresas consideram muito importantes as relações entre as pessoas e os grupos, como que elas pensam, como que elas agem. Então, as relações aqui influenciam muito na cultura da empresa. A cultura é o conjunto de crenças, valores da empresa, normas que interferem na tomada de decisão, que interferem na forma das pessoas se comportarem dentro da empresa. E também tudo isso influencia no ambiente, favorecendo que ele seja mais saudável e produtivo. O marco é o trabalho de Friedrich Isother, que foi o pioneiro da administração científica. Ele buscava aumentar a produtividade das empresas através do planejamento do trabalho. Ele definiu os cargos que as empresas deveriam possuir, como que as atividades deveriam ser definidas, realizadas, executadas, controladas e avaliadas. Então ele buscou fazer essa divisão do trabalho de forma que o trabalhador somente executasse as atividades e não pensasse na realização do trabalho. A psicologia é utilizada como ferramenta para a análise do trabalho. Então, a psicologia foi utilizada aqui para a análise dos cargos. Quais são as características que os cargos deveriam possuir? Quais eram as características que as pessoas deveriam possuir para executar determinado cargo? A psicologia aqui voltou-se para a parte também de recrutamento e seleção das pessoas, conforme foi definido na análise dos cargos, e também no treinamento para que as pessoas se adequassem ao que foi planejado. Então, desenvolver os métodos de seleção de trabalhadores e planejamento das situações de rotina, como que o trabalho deveria ser executado. O laboratório criado por Hugo Münsterberg, com o objetivo de conseguir o melhor homem possível, o melhor trabalho possível e o melhor resultado possível, mostra aqui que as empresas começaram a se preocupar com o trabalhador em questão de produtividade, que o trabalhador era importante para aumentar a produtividade e que ele tinha que estar adaptado às situações de trabalho para dar uma melhor resposta possível. Então buscou aqui fazer a simulação, como o trabalhador deve se comportar no ambiente de trabalho, quais os movimentos, qual a agilidade que ele precisa possuir para executar o trabalho. Aqui somente pensa em questão de produtividade. Eles não estão preocupados em questão de satisfação do trabalhador, de motivação. Eles estão preocupados em produtividade. O trabalhador deveria se comportar como se fosse uma máquina. Os trabalhos de Frank e Lillian Gilbert, estudo dos tempos e movimentos, buscavam analisar qual era o tempo que cada trabalhador deveria executar na função que exercia, quais os movimentos que ele deveria exercer para que ganhasse produtividade, para que ele tivesse uma maior agilidade, uma maior competência no desenvolvimento da atividade. A psicologia dos fatores humanos é uma especialidade da psicologia organizacional. Aqui, em questão dos fatores humanos, está envolvido o desenho organizacional. Qual é o lugar que cada trabalhador deveria ocupar dentro da empresa, qual a máquina que ele deveria utilizar, quais as adaptações que eram necessárias para o trabalhador usar da melhor forma possível as máquinas. Então aqui pensa em ter uma harmonia entre trabalhador e máquina.
O trabalhador é considerado um ser reativo, que deve ser reajustada a tarefa que foi designada na divisão do trabalho. Então aqui, pessoal, com a divisão do trabalho, o trabalhador perdeu a concepção do todo. Ele só sabia fazer aquela parte específica que ele executava. Então, ele não tinha iniciativa para propor alguma opinião, alguma forma melhor de executar o trabalho. Ele simplesmente executava e reagia aos comandos que eram passados para ele. Então, isso gerou muitos problemas de saúde física, como fadiga crônica, úlceras, doenças cardiovasculares, doenças musculares e ósseas, e também insônias. Então prejudicou muito a saúde física do trabalhador, pois ele não tinha autonomia para executar conforme a sua vontade. Ele fazia conforme o que era definido no planejamento do trabalho. E tinha sempre um supervisor acompanhando se ele estava executando da melhor forma possível o trabalho. Os problemas de saúde mental desenvolvidos são ansiedade, irritabilidade, neuroses, depressão, fadiga nervosa. Então se percebe-se que o problema do trabalhador nessa época é questão mental. Tanto é que do mental ia também para a parte física. Então essas ansiedades e irritabilidades passava também para a parte física do trabalhador. Então a gente percebe que o trabalhador tinha um cansaço mental. Não é um cansaço físico, é um cansaço mental. Porque ele não tinha iniciativa para definir como que o trabalho deveria ser executado. Ele simplesmente era uma peça de uma engrenagem, uma peça de uma máquina. Ele simplesmente executava. A psicologia no campo da administração surgiu com a pretensão de conhecer as pessoas, para permitir que fossem mais bem administradas, mais bem controladas, para definir o que cada pessoa deveria fazer. Então ele utilizou de bases científicas e normas utilizadas pela psicologia para controlar as pessoas. Os testes psicológicos na psicologia ganhou seu poder na indústria, na escola, no exército, na prisão, em todas as organizações. Essas organizações perceberam que é uma forma muito importante para administrar as pessoas na época, os testes psicológicos. A partir dos testes psicológicos, eles definiam quais as características, quais as habilidades de cada pessoa e faziam a aplicação da pessoa conforme o que eles achavam melhor. Por exemplo, na escola, definia quem ia estudar matemática, quem poderia, ou muitas vezes na indústria, quem poderia trabalhar em tal setor ou quem ia trabalhar em outro setor. No exército, muitas vezes, definia quem tinha condições de ser soldados, quem ia trabalhar em cada área lá do exército. Então, como a administração científica impactou na psicologia organizacional? A gente pode perceber aqui, pessoal, através dessas perguntas, uma reflexão de a gente fazer uma revisão de tudo o que foi apresentado na aula de hoje. Por exemplo, os conhecimentos da psicologia organizacional foram impactados diretamente pela administração científica, pois em questão da análise de cargos, a definição das características, a definição de como que seria executado cada uma das atividades, em questão também do recrutamento e seleção, do treinamento. Só que nos tempos atuais não é dessa forma. Nós tivemos uma evolução. Então hoje, com as teorias que foram surgindo posteriormente, a questão da administração científica foi readaptada. Tem alguns elementos que ainda se utilizam, mas assim em conjunto com outras teorias. As empresas nos tempos atuais ainda utilizam a administração científica? Sim. Tem muitas empresas que ainda utilizam, pois o conhecimento ele vai se evoluindo, então não pode se desconsiderar o que foi aprendido na administração científica. Hoje se entende que as empresas têm que buscar produtividade, mas não podem se esquecer do funcionário, do comportamento dos funcionários, da subjetividade, da motivação, da satisfação, de entender o funcionário. Então, pessoal, até a próxima aula. Um abraço a todos.